Hello, povo lindo! Gente, tô aqui olhando alguns dos meus estudos e eu achei aqui um estudo meu sobre a Babilônia, a mãe das prostituições da terra. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Não é nesse lado. É um estudo que eu achei bem interessante, porque ele vai falar sobre o nosso papel como cristão de servir a Cristo, do morrer por Cristo, do não esperar nada desse mundo. A nossa glória não é aqui. E eu voltei a esse estudo por causa... Eu estava lendo, né, a Bíblia, estava lendo os Salmos, e no Salmo 119 tem um versículo aqui que eu não estou lembrada, e ele vai falar justamente sobre isso, sobre buscar, sobre estar na presença, que isso é mais importante, sobre esse clamor, sobre esse morrer, sobre esse dar a vida, e entender que Deus, ele há de dar o escape. Deus há de dar o escape. Agora, o que nós vemos hoje é o que está lá em Isaías 1. E como faz sentido para os dias de hoje o capítulo de Isaías 1, que vai falar como te tornaste como prostituta ou cidade fiel. É triste, né? É triste quando o homem esquece que a glória é para Deus e busca essa glória para si. A nossa coroa, ela não é aqui, o nosso galardão não é dessa vida, a gente não tem que esperar nada, nenhuma recompensa humana, sabe? Tudo que você fizer esperando que o homem te coloque lá em cima, como o maior pregador, como o melhor cantor, como o melhor discipulador, você está no caminho errado, você está buscando a glória daqui. E a nossa glória não é aqui. A nossa glória não é desse mundo, sabe? Eu louvo a Deus, porque tem pastores sérios. Teve um pastor, um pregador, que ele não foi, ele recebeu o troféu e ele não foi. E eu fiquei feliz porque homens de Deus ainda entendem que a glória humana só nos leva para o caos. E aí eu me lembro da palavra do rico e do Lázaro. O rico não é nem uma parábola, não é um conto, porque parábola não dá nome, é um conto que Lucas, ele era grego e ele vai falar isso diretamente para o povo dele, né? Para os gregos, para que eles possam entender. Isso vem num contexto a respeito de riqueza, de honras nessa vida, de riqueza e de honras nessa terra. Então ele vai falar no final lá de tudo, ele vai falar sobre o rico e Lázaro. E quando o rico ele está no inferno, no Hades, ele pede a Lázaro que molhe um pouquinho do dedo e pingue na boca dele, porque ali o tormento é eterno. E eu acho interessante que isso tem muito a ver com passagens. Podem me chamar de herege o que eu vou falar, mas eu tenho como provar. E se quiserem, depois eu posso trazer, tá bom? Posso trazer isso que eu estou falando. Eu não vou vir aqui falar coisa e ficar solta. Eu falo daquilo que eu estudo. Eu falo daquilo que Deus vai me trazer na luz. Então, o que os gregos criam? Os gregos criam naqueles conhecimentos místicos, naqueles conhecimentos antigos, naqueles conhecimentos egípcios que existe, por exemplo, que no Hades existia água e que existia uma deusa maligna, né? E que ela, não sei se era uma deusa, se era um deus, vou pesquisar melhor, que à noite ela subiu no barco, se não me engano era Osíris, ou era Ísis, ia num barco, ia, quando chegava a noite, ela ia para as profundezas desse abismo
E ela tinha que lutar contra dragões, ela estava no inferno, literalmente. E no outro dia de manhã, ela era como um raior do sol. Ela tinha que sobreviver àquilo tudo. Então, tudo isso vem de um mito, de uma mitologia. E Lucas traz isso para esse contexto, para ele alcançar os gregos daquela época. Então, ele traz essa história baseado nisso. A nossa honra não é aqui. O rico, ele recebeu tudo aqui. Já o pobre, ele sofreu tudo aqui. E aí agora o galardão dele está no céu, ele vai descansar no seio de Abraão. E existe algo interessante por trás desse, da mentalidade grega, do entendimento grego, que é o seio de Abraão. Então, tudo que Lucas fala lá é para atrair os gregos, é para atrair a linhagem dele. E ele consegue, né? É tanto que essa parábola só está lá em Lucas. Então, o que a gente vê acontecendo hoje? Isaías falando como a noiva se tornou prostituta buscando seus próprios interesses, né? Como que a prostituta deixou de olhar para Cristo, se tornou derramadora de sangue, como que a igreja se tornou isso. A igreja não olha mais para o órfão, mas eu louvo a Deus, porque ainda existem igrejas sérias. Eu fico pensando a respeito do dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimentos na minha casa. Beleza? A igreja tem custo, a igreja tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar, que mão horrorosa, funcionários, né? Tem ajuda na gasolina de presbíteros e tal. E ainda tem que tirar o salário do pastor. Mas sobra. Isso que sobra vai para a sede. Aí nós vimos muitos pastores de sede, ó. Aí ele tira o salário dele e o que é que ele faz com o resto? Poderia estar fazendo doações, poderia estar ajudando as pessoas. Deus colocou algo no meu coração. E Anderson fica falando para mim, não posta, não vou postar. A primeira vez que eu fizer, eu vou postar porque eu tenho orado a Deus. E no dia que eu fizer, também só vou postar nesse dia, não vou postar mais. Porque eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ver. Mas o que a gente tem que fazer com aquilo que Deus nos dá é olhar a situação do órfão e da viúva. Sabe? Eu sempre achava que o meu ministério estava muito relacionado e preso a púlpito. Eu gosto de pregar. Mas Deus tem colocado outra coisa diferente no meu coração. Eu quero levar palavra e eu quero levar comida. Então, nós vamos separar um pouco daquilo do pouco que nós temos para abençoar vidas. Como Paulo fazia, ele levava a palavra e ele levava o alimento. E quando eu vi esse movimento acontecer, tem um pastor que ele não foi. E eu fiquei muito feliz, porque nós precisamos combater o bom combate, nós precisamos guardar a fé para manter a coroa da vida. Mas a nossa coroa não é um troféu de ouro, não é exaltação. Se nós tivermos aqui a nossa glória, nós já perdemos a glória eterna. Deus me livre de aceitar a glória dos homens. Esse evento foi um dos eventos gospel, o mundo gospel é podre, mais profanos que eu já vi realizado por pessoas de dentro da igreja. É como diz, as pessoas querem se parecer muito com o mundo, mas nós precisamos nos parecer com Cristo, padecer com as dores de Cristo e aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. Olhar para os órfãos e para as viúvas e dividir com eles o pouco que nós temos. Que Deus abençoe. Que você não seja um que procure glória nessa terra. Aquele que procura glória aqui e recebe glória aqui. Já perdeu o entendimento do que é o reino dos céus. Deus abençoe. E eu vou trazer um estudo melhor sobre isso. A paz.